Boa tarde, uma ótima terça-feira. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia. Veja os destaques. Vereadores de Cachoeira do Sul aprovam 13º e reclamam do baixo salário. A obrigação do presidente é colocar como projeto para ser aprovado ou reprovado, né? Entendeu, né, os vereadores, pois a Câmara de Cachoeira do Sul é uma das que mais mal paga o vereador. Tendência no Brasil. Mulheres deixam para ter filhos com mais idade, mas ginecologistas alertam. Algumas pacientes também se baseiam nas altas tecnologias que hoje a gente tem, nos tratamentos que estão dispostos, que estão à disposição e acham que isso garante uma gravidez mesmo em idade mais avançada, o que infelizmente não é verdade. Aprovada a contratação emergencial de 240 professores em Cachoeira do Sul. E um problema, 191 trabalham em desvio de função no município. Ressocialização. Com diploma de barbeiro, a Penado garante que o mais difícil é ganhar a confiança da população. Mas vamos contar que todos acreditem nessa regeneração e vamos ver, né, o que dá. Arriscar. Tem que arriscar, né, não pode desistir. E ainda, o que acontece com a água de Cachoeira do Sul? Nos últimos dias tem cheiro e cor. Você vai ver o que diz a Corsan sobre o assunto. Esses e outros destaques agora, com a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. No final de 2016, uma pesquisa da URGS apontou que Porto Alegre, a capital gaúcha, tinha 2.100 moradores de rua. Hoje, mais de 4.000 adultos estariam nessa situação, segundo estimativa da Secretaria do Desenvolvimento Social. Agora, um documentário revela um olhar diferente sobre o dia a dia de quem tem a rua como casa. É o andar pela cidade de quem mora na rua. Quilômetros separam o local de tomar banho daquele onde buscam o alimento, de onde vão dormir. E no percurso, eles contam as histórias de vida. Este é o contexto do documentário O Caminho dos Peregrinos, produzido por moradores de rua vinculados ao Serviço de Convivência e Lê Mulher, lançado hoje nos Cine Bancários. E tudo começou em uma oficina de teatro da atriz Vika Chabar. Como assim a gente não tem uma regularidade nas oficinas, por exemplo, tu tem sempre um grupo diferente. Então como é que tu vai trabalhar arte sem uma continuidade, né? Então a gente elaborava projetos. Essa ideia da mandala foi a ideia de construção de gobos de luz, que eu pedi para que cada um pensasse num desenho para um gobo de luz para botar num refletor. E aí eu pensei, agora vamos fazer um desenho coletivo. E aí surgiu, eles mesmos criaram o Caminho dos Peregrinos nesse desenho coletivo. Parte dos relatos viraram contos e histórias em um livro, e outra foi documentada em vídeo. A ideia meio que foi ao natural, né? Nós tínhamos a câmera, tínhamos uma oficina de produção de vídeo, né? Por que não unir todas essas histórias das outras oficinas, né? Artes, teatro e tal. E isso culminou no filme, né? Que na verdade foi, né, quase que totalmente feito por eles. A única parte, né, que coube a mim ali foi a montagem. O seu Egídio ficou emocionado ao se ver na tela grande. O documentário para ele e para os demais participantes é só uma parte das conquistas que tiveram quando acolhidos, mesmo morando na rua. E isso permite projetos de futuro. Minha família faz 19 anos que eu não vejo. E o neto eu não conheço, ainda só por foto. Né? E o meu sonho é voltar para casa. O Ilê Mulher atende 80 pessoas em situação de rua, com várias atividades de cultura, cidadania e inclusão. Nosso olhar não é crítico, porque nós não estamos aí para julgar a vida das pessoas. Nós estamos aí para mostrar que existe luz no fim do túnel. Uma luz que o resto da sociedade com certeza tenta apagar. Mas nós vivemos de sonhos. E os nossos sonhos têm que ser de acordo com os sonhos deles. Nós não impomos, nós construímos juntos. Após roubar o celular de uma jovem de 17 anos que estava acompanhada por uma criança, Kevin Cardoso Nunes, de 18 anos, o de menor, foi detido por um jovem de 19 anos que o perseguiu e o manteve imobilizado até que a polícia chegasse. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, perto do Colégio Totem, na tarde de ontem, em Cachoeira do Sul.
Suspeito de roubo, teria usado uma faca para render as vítimas, mas não contava com a reação que frustrou seus planos. Após a chegada da Brigada Militar, Kevin foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado flagrante. Seu destino foi o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. O pagamento de 13º aos vereadores foi aprovado na sessão de ontem à tarde, sem unanimidade e com muitos protestos. A aprovação do projeto já garante aos vereadores de Cachoeira do Sul o recebimento do 13º neste ano. A penúltima sessão do Legislativo cachoeirense foi marcada por protestos e muita indignação. Tudo em função da votação do projeto de lei que institui o pagamento de 13º aos vereadores. Na assistência, aqueles que se mostravam mais incisivos e também aqueles que foram para marcar posição. Representando o setor empresarial, tendo em vista que os debates foram feitos lá e que a manifestação nossa é contrária a esta aprovação neste momento. O nosso ponto de vista não é o momento de se estabelecer uma nova despesa para a Câmara de Vereadores. Todos nós trabalhamos e temos a intenção de ter um melhor aproveitamento dos recursos do município, isto tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Vereadores. Eu acredito que o vereador não precisa do 13º porque ele não é um funcionário, ele está aí por opção, ele não tem vínculo trabalhista, eu acho que não necessita, eles estão aí por opção, eles já entraram sabendo que não tem 13º e assim outros benefícios que poderão ter daqui a pouco. Passa o 13º hoje, amanhã depois vão querer aposentadoria, vão querer o que mais. Os protestos se mantiveram silenciosos até o pronunciamento do vereador do PMDB, Igor Noronha, que, descontente com as manifestações, fez alusão direta à assistência. Por uma questão de coerência, esses que envergam cartazes, esses que protestam, eu quero que por coerência, para não valer aquela máxima que pau que bate em Chico não bate no lombo do Francisco, que todos vocês vão até a frente do Paço Municipal e digam para o prefeito municipal e para os secretários também renunciarem um benefício que é deles também. Respeito a opinião de vocês. Respeito. Vereador, respeito a opinião de vocês, mas o mesmo direito que eu entendo que vocês têm de protestar, eu também tenho de falar. Vamos fazer consulta popular para tudo! Vamos fazer para tudo! Vamos fazer... Senhores, só um pouquinho, vamos manter a calma. Vamos manter o respeito. E a sessão da Câmara, que até bem pouco tempo era restrita ao plenário, se ampliou e resultou em momentos de discussão entre vereadores e assistência. O vereador Gilmar Dutra, do PRB, foi ironizado enquanto falava de suas ações assistenciais e de dificuldades financeiras. O vereador Valdocir Marques, do PTB, também foi alvo dos protestantes e retrucou. Eu sou um vereador de 30 anos aqui dessa casa, não conheço esse cidadão, nunca vi ele ajudar ninguém. E alguns que tem aqui dentro, que nunca vi ajudar ninguém. Então ninguém vem falar da minha pessoa aqui dentro. E o clima de animosidade se estendeu até o momento da votação do projeto do 13º, que teve o pedido de urgência aprovado por 10-5. O projeto, também aprovado com o mesmo placar, teve retirada a emenda da mesa diretora que previa retroatividade do pagamento caso a votação ocorresse só em 2018. Votaram contra os vereadores Thelda Assis, do PT, Daniela Santos, do PMDB, Luiz Paixão, do PP, Marcelinho, da Empresa, do PP e Jeremias Madeira, do PDT. Os manifestantes abandonaram a assistência indignados e com a promessa de acionar o Ministério Público. Os vereadores do Presídio
fácil chegar e se aumentar a vontade de Deus vai lá, a custa do povo. Vocês vão acionar o Ministério Público? O Ministério Público vai ser acionado. É uma pouca vergonha. Tá legislar em causa própria, tá? Olhar só pro seu bolso, não estão nem aí pro povo. É uma pouca vergonha. Porque neste momento pode ser até legal, pode existir legalidade, mas é totalmente imoral o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Só para complementar, eu estou de férias, eu estou aqui com o meu direito de cidadão para protestar. Eu acho que até me surpreendi, até pelo fato, não da forma da quantidade, né, mas a forma de alguns manifestantes que a gente passou todo esse ano aqui, desde de janeiro, fevereiro, a gente vem brigando por grandes causas, uma causa realmente que vale a pena pegar e discutir, brigar, né? Como tipo a questão do nosso UFSM, que quase foi embora da Cachoeira, ou parou a obra, a nossa questão que nós levantamos da oncologia, né? Que foi essa casa que levantou, mais especificamente esse vereador que questionou sobre o valor que o município pagava, que chegou quase a 2 milhões de reais, né? E assim outras tantas peleias, tipo as agroindústrias, a agricultura familiar, que nós também defendemos com unha e dente, a questão da não privatização do Banrisul, né, a reforma da Previdência, né, e outros tantos temas, né, e eu sinceramente, eu não vi essas pessoas aí que estavam hoje na plateia aí, né, que essa votação que nós tivemos hoje, da questão do 13º, isso não fomos nós que buscamos. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi enviada para todas as câmaras, né, do Brasil. E todas as câmaras estão, a obrigação do presidente é colocar como projeto para ser aprovado ou reprovado, né? Entendeu, né, os vereadores, pois a Câmara de Cachoeira do Sul é uma das que mais mal paga o vereador, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Entendeu os vereadores que tinha que ser aprovado, né? Respeita-se, é decisão do Supremo Tribunal Federal. Um presentão do Papai Noel neste Natal para os vereadores. Mas a discussão não ficou só no 13º. E naquela que seria a última sessão de 2018 da Câmara de Vereadores, boa parte deles caprichou em novas produções. Pela ordem do dia, foram apresentados e votados em blocos 9 requerimentos, sendo 5 de moções de cumprimentos, 8 pedidos de informações e 25 indicações. Na sessão, que teve protestos e discussões, a vereadora Thelda Assis colaborou para a limpeza de pauta, pedindo e obtendo regime de urgência e aprovação para o projeto de criação da Semana Municipal do Hip Hop e para a demarcação de local de atendimento prioritário para os autistas. E os nossos autistas, nem todos têm outros tipos de patologia, às vezes é só o autismo, o déficit de atenção, então fica mais difícil para nós, então as pessoas não compreendem por que a gente está na fila prioritária, né? Então isso vai fazer com que o povo entenda, né, mais sobre o autismo, vão procurar saber sobre o símbolo também, por que o símbolo está ali. Então, vai ficar muito mais fácil para a gente nesse momento. Quinta-feira, os vereadores voltam a se reunir para a eleição da nova mesa diretora da Câmara, que tem inscrita apenas a chapa encabeçada pelo vereador do PMDB, Igor Noronha, que compôs com Paulão Trevisan, Thelda Assis e Gilmar Dutra. Informações de bastidores apontam que a votação não será unânime. Marcelinho, da empresa, e Luiz Paixão devem votar contra e a vereadora Daniela Santos, do PMDB, já confirmou a abstenção. O conselheiro Iradir Pietroski tomou posse como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado em sessão solene realizada ontem. Seguindo a tradição de rodízio aos moldes do Supremo Tribunal Federal, todos os conselheiros do TCE exercem a presidência pela ordem de antiguidade. Pietroski foi eleito por indicação unânime de seus pares em sessão especial do Conselho realizada também ontem para um mandato de 1 ano, renovável por mais um. A primeira vice-presidência do TCE ficará a cargo do conselheiro Estilac Xavier.
Agora 12h14 pelo horário de Brasília, e aqui no NT Sul você participa, você interage com a gente, manda o seu recadinho, dá a sua opinião, se manifesta, super democrático, e a gente conta com a sua participação sempre, com a sua opinião. facebook.com/TV Cachoeira, a gente já destaca aqui as primeiras participações, a Roseli Fagundes passando por aqui, desejando uma ótima tarde, obrigado Roseli. Também a Darcy Mate, dizendo aqui, é o cúmulo, se tratando sobre a questão dos vereadores e aprovação do 13º salário. Ela diz aqui, para quem já ganha demais pelo que faz pela nossa cidade, eles vão ter a resposta nas próximas eleições. Obrigado pela participação. William Barreto também compartilhando desta opinião, dizendo que os vereadores já ganham um excelente salário. Obrigado, William. Ótima tarde para você. Flávia Almança também passando por aqui, dizendo que vergonha. Muito obrigado pelas participações. Você de casa pode opinar também, não só sobre este tema, mas como os demais assuntos também aqui do NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. É só participar, dar uma passadinha rápida aí e deixar o seu comentário, tá bem? Depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala sobre ressocialização. Com o diploma de barbeiro, a Penado garante que o mais difícil é ganhar a confiança da população. Mas vamos contar que todos acreditem nessa regeneração e vamos ver, né, o que dá. Arriscar. Tem que arriscar, né, não pode desistir. Aprovada a contratação emergencial de 240 professores em Cachoeira do Sul. E um problema, 191 trabalham em desvio de função no município. Tem ainda o quadro Vida Animal. O NT Sul volta já. Barba e cabelo é algo que nós homens precisamos manter aparadinhos. E nem é coisa de gente vaidosa, viu? Se olharmos por outro lado, o lado do profissional que trabalha com isso, é uma boa oportunidade de renda. Mas vamos além. Essa foi uma conquista de 11 apenados do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul ontem. Eles ganharam um curso de barba e cabelo. E quando voltarem para o lado de fora novamente, poderão colocar esse conhecimento em prática. Quem sabe abrir uma barbearia? Estamos numa barbearia para mostrar a tendência de corte masculino. Não. Para. Volta. Estamos no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul para mostrar a oportunidade que foi dada para 11 apenados. Sempre se busca aquele interessado, né? Porque muitos iniciam os cursos e acabam não concluindo, né? Porque dá trabalho, porque tem que frequentar a aula, porque tem que dar uma estudada. Então, assim, não é difícil conseguir as inscrições, é difícil a gente manter eles nos cursos até o final, né? E dessa vez, pelo que eu soube, a grande maioria, 2 só apenados não concluíram. Então, nós estamos muito felizes com esse resultado. Felicidade que o Jarbas dividiu conosco. Aproveitar ele o máximo possível como uma entrada profissional na vida para quem errou, né? O Gelson, como teve um curso bastante apresentável por ele, e eu, como estou pagando por um erro cometido, né? Aproveitar esse curso e, quem sabe, não seja uma área de serviço agora para quem errou lá fora, né? Dar uma oportunidade para um recomeço de vida. Esta foi a primeira turma do professor Gelson, formado há um ano também pelo SENAC. Passou em 60 horas aula, teoria e prática sobre corte masculino e design de barba. Eu quis fazer exatamente pela experiência. Eu achei que ia ser uma experiência boa, né? E para mim foi bom. Eu aprendi com eles também. No começo eles acharam um pouco difícil, alguns tudo, mas com o tempo, eu acho que um vendo o outro, vendo fazer o serviço, eles foram também pegando o gosto. Foram 10 horas de aula teórica, né? E agora estão todos na prática. A prática já funciona assim, ó. A gente passa uma noção para eles, por exemplo, na parte da manhã, na tarde eles já vão botar a mão na massa. Já vão se arriscar para não perder, para não ter medo. Já vão iniciar ali. E todos aqui, como a gente vê, né? Pegam colegas do próprio presídio para ter como cobaia. Exatamente, cada um chama, né, o pessoal da sua cela ali, já fazem a listinha deles e vão chamando, de acordo, entra 4, sai 4 e eles vão cortando o pessoal deles ali. Cada aluno levou mais de 35 cobaias para a barbearia improvisada. A formatura da turma aconteceu na tarde de segunda-feira e reuniu grande parte da equipe técnica do presídio. Eles estão com bastante expectativa com relação ao mercado de trabalho. Eles sabem o quanto é importante esse curso e o quão diferencial eles vão ser. Eles podem ser diante do mercado de trabalho, já que eles estão na condição de detentos hoje e que eles sabem que sofrem preconceito lá fora. O preconceito citado pela assistente social. E o valor. Autoestima de quem está numa cela, que fez o curso, recebeu o diploma e pediu que não fosse gravado.
11 conquistaram, 6 quiseram aparecer nesta gravação e apenas 2 deram entrevista. E se? Todo mundo queria ter essa nota aqui, né? Por quê? Porque ela tem valor, não é verdade? E se eu amassar ela, bem amassadinha, vocês ainda vão querer ela? Ainda vão querer, porque ela ainda continua tendo valor. Né? Se eu amassar e jogar ela no chão, vocês vão querer ela ainda? Vão, né? Porque ela continua tendo valor ainda. Mas se eu amassar e pisar bem em cima dela, alguém vai querer ela ainda? Vai. Por quê? Porque ela tem valor. Então vocês têm valor. Levem isso para fora e aqui dentro. Todos vocês têm valor. Será que vai ser aceitável na comunidade, né? Eu acredito que na minha pessoa, como eu errei, eu quero pagar pelo meu erro, eu quero ter uma oportunidade lá fora. Com certeza que se tiver a oportunidade vai ser dado o máximo para ser aproveitada ela, né? Sabe que sempre tem alguém que olha para um lado sempre negativo, né? Eles não olham no lado positivo que esse cara errou e ele pode se regenerar a comunidade, né? Mas vamos contar que todos acreditem nessa regeneração e vamos ver, né? O que dá. Né? Arriscar. Tem que arriscar, né? Não pode desistir. Aproveitar enquanto estiver aqui e praticando para, quem sabe, lá na rua, lá, aproveitar uma oportunidade quando aparecer. O professor deu a primeira máquina que comprou ao presídio. Assim, o Evaldo e os outros apenados que agora têm certificado podem treinar cortes. Eu pensei como foi para mim no começo, que foi, né, como foi difícil, eu tive que adquirir material, então eu quis dar esse presente para eles, que foi meu primeiro material de trabalho, pela dedicação deles, pelos trabalhos ótimos que eles fizeram, então eu quis presentear eles com esse material. O curso do Senac custou R$ 3.500 e só foi possível por conta das parcerias, como explicou a magistrada. O Sicredi foi parceria com a gente, também a empresa Agropertences foi parceria e conseguimos, através do Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta em que a pessoa, então, combinou com o Ministério, ajustou com o Ministério Público essa doação de um valor para esse curso. Fica feliz em ter conseguido dar essa oportunidade para os apenados, né, de se profissionalizar, de conseguir uma atividade que futuramente possa ser importante na vida deles, né? E que a gente está levando esse trabalho que se conclui agora como base para novos projetos para o ano que vem, né? Novas ideias de colocar novos cursos aqui dentro, né? Então a gente está sempre trabalhando nesse sentido, de buscar o melhor para a ressocialização do pessoal aqui. Para a justiça é maravilhoso, né? A gente quer sempre que eles saiam do sistema prisional e não retornem. Esse é o nosso maior objetivo, que eles consigam, pelas próprias pernas, de forma lícita, construir a vida deles lá fora. Porque nem sempre a gente vê isso acontecendo. Então, se a gente conseguir que esses 11 saiam e não retornem para o sistema, a gente já fica bem feliz, né? Já é um começo. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a ampliação do presídio de Cachoeira do Sul. O projeto já foi apresentado e a gente detalha em instantes para você. Bom, é hora do comentário de Edson Salomão no quadro Vida Animal. O tema de hoje é piolho de cães e gatos. Existem mais de 3.000 espécies de piolhos, e todos com nome científico. Mas de importância, assim, em termos de animais de estimação, nós temos praticamente aqui na nossa cidade, aqui no Rio Grande do Sul, 3 espécies. Então, muitas pessoas ficam assim surpreendidas quando levam lá na clínica e ficam sabendo que o animal está com piolho. E até uma pessoa me sugeriu que eu fizesse esse comentário, porque ela não imaginava que os cães tivessem piolhos. Então existem piolhos de cães, de gatos, em pessoas. E uma coisa muito importante que as pessoas devem saber, que os piolhos que dão nos cães, eles só dão nos cães. Os gatos dão nos gatos. E eles não contaminam as pessoas. Eles podem ficar por algumas horas no couro cabeludo da pessoa, mas depois eles saem porque eles são o hospedeiro deles, que é o fundamental, tem que ter o hospedeiro para eles poderem viver, é o gato
o cão ou o homem. Então, o piolho do cão é do cão. O do homem não vai passar para o cão, assim como o do cão não passa para o homem. É uma coisa muito simples, mas as pessoas têm muito medo. Vou pegar piolho do animal. As pessoas têm que ficar bastante atentos, porque parece uma caspa, parece uns pontinhos brancos que aparecem no pelo, que às vezes é os ovos que estão grudados no pelo, e às vezes as pessoas confundem com caspa. Então esse detalhe da observação, tudo que não for normal no animal, a pessoa tem que estar atenta, porque tem tratamento e é bastante fácil de tratar. Então no cão e no gato nós temos os piolhos que se alimentam de sangue, que são os piolhos sugadores, eles se alimentam do sangue, então eles, que nem um mosquito, ele crava na pele, pega um vasinho e se alimenta de sangue. E tem os mastigadores que se alimentam de resíduos que tem na pele e do próprio pelo. Então esses piolhos é outra espécie. O que nós podemos fazer assim para combater? É muito simples, banhos com produtos próprios para combate a ectoparasitas, porque o piolho é um ectoparasita. E todos esses ectoparasitas, eles podem transmitir alguma doença. No caso dos piolhos, eles podem transmitir uma verminose. O animal ou o gato, ao se coçar, ele vai ingerir esse piolho e dentro faz parte do ciclo do Dipylidium canino, que é uma pequena tênia de 15 centímetros, e ela vai largando proglotes que tem movimento. Então o piolho pode transmitir esse parasita, essa pequena tênia. Então, sempre que tiver alguma coisa anormal no pelo do seu animal, levem no médico veterinário, que ele vai saber tratar especificamente para aquele problema, sem colocar em risco a saúde do seu animal de estimação. Até a próxima! Foi aprovada ontem a contratação emergencial de 240 professores em Cachoeira do Sul. Atualmente, 191 trabalham em desvio de função na cidade. Por unanimidade, os vereadores também aprovaram, em regime de urgência, o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar emergencialmente 240 servidores para as funções de professor e monitor para atuação nas escolas municipais. Semana passada, logo que soube do projeto, a vereadora petista Thelda Assis enviou o pedido de informações ao Executivo sobre a real necessidade de contratar tantas pessoas, sendo que atualmente 191 professores estão fora da sala de aula trabalhando em desvio de função. Tem 191 hoje, pessoas em desvio de funções, e até o valor que cada uma recebe, até para a gente somar para ver. Realmente, assim, 240 contratos emergenciais agora, pelo que a gente tem ainda de pessoas, assim, que eu considero que está bastante ainda dentro dos setores, eu acho que poderia dar uma recolocada nesse pessoal. Mas como o projeto vai de urgência, eu não quero ser aquela pessoa que vai... o ano letivo não está acontecendo porque a vereadora votou contra. Então nós conversamos sobre isso uns 15 minutos antes de começar a sessão e a gente decidiu votar a favor do projeto, mesmo tendo algumas indagações a serem feitas. E nós estamos num período de crise, nós estamos num período de dificuldade financeira. Eu acho que poderia dar uma recolocada, pensar nesses setores que têm professores, quase todos os setores da prefeitura têm professores, eu sei que alguns são essenciais, mas eu acho que poderia dar uma recolocada aqui e ali, e alguns aí voltarem para a sala de aula. Dos 191 professores em desvio de função, 47 atuam em setores da própria Secretaria Municipal de Educação. A segunda entidade com maior número é a APAI, são 23 professores. E a Biblioteca Pública Municipal é a terceira colocada com 13 professores. A maioria dos 191 professores em desvio de função recebe em média R$ 2.200, mas há variações salariais que oscilam entre R$ 6 e R$ 9 mil. Durante a votação, o vereador Luiz Paixão, do PP, propôs emenda exigindo do prefeito a realização de concurso público em 2018 para o preenchimento efetivo dessas vagas. A emenda foi derrubada.
O projeto original passou com a justificativa dos vereadores para que não sejam responsabilizados por atrapalhar o início do ano letivo. Nós estamos agora aprovando ali, você testemunha, nós estamos aprovando ali agora uma contratação emergencial de professores no número de 240 entre professores e monitores, né? E aí nós também recebemos aí uma listagem que tem 100 e tantos professores fora da sala de aula, né? Então isso aí a gente vai aprovar por uma questão de que não atrapalhe o ano, né? Que inicie o ano, mas nós vamos ter que ter uma conversa muito séria, né, a respeito desse assunto. Os servidores da Prefeitura Municipal receberam nesta quarta o 13º salário. O valor total da folha, que soma mais de 5.500.000, será depositado ainda hoje e disponibilizado nas contas já na manhã de quarta-feira, conforme informações da Secretaria da Fazenda do município. Segue, no entanto, a cautela no Executivo Municipal quanto ao pagamento em dia da folha de dezembro. A administração municipal já recebeu a confirmação de antecipação do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. A FAMURS, gestora da negociação, já informou que o montante de antecipação do ICMS será de R$ 695 mil. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vota nesta terça-feira o projeto que autoriza o 13º de servidores via empréstimo. Com o anúncio de que a oposição apoia o texto do 13º, a proposta deve passar por unanimidade. Há tempo de os servidores acessarem os recursos na rede bancária até quarta-feira, dia 20, data limite prevista em lei para o repasse do benefício. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma tendência do Brasil. Mulheres que deixam para ter filhos com mais idade, lá perto dos 40, mas ginecologistas alertam. Algumas pacientes também se baseiam nas altas tecnologias que hoje a gente tem, nos tratamentos que estão dispostos, que estão à disposição e acham que isso garante uma gravidez mesmo em idade mais avançada, o que infelizmente não é verdade. Em reportagem especial, você vai ver o árduo caminho para a recuperação do AVC. E ainda, o que acontece com a água de Cachoeira do Sul nos últimos dias tem cheiro e cor. A gente conta os detalhes já já. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora de um assunto que tomou conta de Cachoeira do Sul nos últimos dias. Afinal, qual é o problema com a água da cidade? Nós temos recebido muitos relatos de que a água tem cheiro e de que está esbranquiçada. Vamos conversar com o gestor operacional da Corsã, Moisés Calegari, que detalhou o fenômeno de proliferação de algas no Jacuí, que tinha ocorrido na cidade há 6 anos pela última vez. As redes sociais têm se tornado o veículo oficial de reclamações da comunidade. E foi através delas que a Corsã tomou conhecimento de queixas sobre a qualidade da água em Cachoeira do Sul, que desde sexta-feira tem apresentado odor e sabor, características que, como se aprende na escola, não são normais. O gestor operacional da unidade da Corsã em Cachoeira explica que não há motivo para pânico. Não, a gente até gostaria de tranquilizar a população. Esse fenômeno é causado pela proliferação de algas. Isso acontece quando a temperatura muito elevada e a baixa pluviação pluviométrica. Nós sentimos esse último efeito há 6 anos atrás, que aconteceu esse fenômeno em Cachoeira do Sul. E agora, como a gente está com uma temperatura de quase 40 graus, um volume de chuva muito baixo, o nível do rio muito baixo, a água do rio esquenta e começa a proliferação de algas. Então, na verdade, não existe nenhum comprometimento com a qualidade da água. O que acontece é só um fenômeno natural. É um fenômeno natural. Isso aí, claro, que a gente sentiu, viu a reclamação da população nas redes sociais. Eu, sexta-feira, recebi o telefonema do diretor financeiro da Corsã sobre o que estava acontecendo, expliquei para ele. No sábado de manhã, a Corsã já entrou com um produto que a gente chama-se de carvão ativado, que elimina esse odor que causa a alga, causa na água, mas não afeta nada o consumo humano. Pode tomar a água normal. Nós temos desde sábado usando o produto ativado, o carvão ativado, que elimina esse cheiro. Já foi notado que já está sumindo, em alguns pontos que estava bem elevado, já não existe mais. Eu lá em casa já estava sentindo isso aí, lá em casa já não estou sentindo mais esse gosto na água. E à medida que a gente vai usando o carvão, ele vai eliminando o cheiro. No sábado de manhã, no sábado não, quando eu recebi a reclamação da população, segunda-feira eu entrei em contato com o químico nosso, com o responsável da ETA, a gente fez uma coleta da água no Rio Jacuí e enviou para Porto Alegre, para o laboratório central da Corsã, para a gente saber que tipo de alga e a quantidade de alga que o fenômeno está causando da intensidade do calor junto ao Rio Jacuí.
E não é apenas um problema de odor e sabor. São recorrentes também as queixas sobre a água esbranquiçada. Mas diferente do que se ouve por aí, conforme o gestor, isso não tem nada a ver com cloro. É apenas ar. E nós vamos agora à previsão do tempo. Após o temporal de domingo, o calorão foi embora, deu uma trégua. Vamos ver agora a previsão para os próximos dias em Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Dia de tempo nublado em Cachoeira do Sul e com temperaturas amenas. Mínima ficou em 16 graus e a máxima deve chegar aos 29. Quarta-feira, previsão de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima 19 graus e máxima 28. Quinta-feira deve ter névoa ao amanhecer, sol com muitas nuvens. Mínima 21 graus e máxima 31. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul seguirá sem ter tempo firme nesta terça-feira. De acordo com a Metsul, apesar do sol aparecer na metade oeste e no norte do estado, no leste predomina o céu nublado a encoberto com precipitação fraca, localizada e breve. A nebulosidade também atinge o litoral norte do estado, sobretudo em Tramandaí e Torres, onde podem ocorrer períodos de chuva. Já em municípios do oeste e norte gaúcho, onde haverá sol, não se descarta a chuva de verão. Vamos às temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. E a gente retoma agora as informações sobre o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. 195 apenados estão no local, onde a capacidade é para 68. A boa notícia é que o projeto de ampliação já foi concluído e a direção já foi procurada por 2 empresas que estão interessadas em executar a obra. O projeto chegou em Cachoeira e já encontra-se sob o comando aqui da nossa juíza, né, promotoria. E agora em breve vamos fazer uma mobilização em toda a cidade para conseguir de fato tirar essa obra do papel, né? A gente sabe que é uma obra muito importante, né, para a questão de segurança pública de Cachoeira do Sul, né? Uma obra que vai dar mais condições de convivência dos apenados aqui dentro do presídio, né? Vai desafogar a superlotação que ela vem aumentando, né, em números alarmantes nos últimos meses. Né? E, além disso, vai nos contemplar com uma estrutura que a gente nunca teve, né? Uma estrutura importantíssima para o presídio de Cachoeira que focaria muito no tratamento penal. Né? Serão, né, construídas nessa nova estrutura, além de novas celas, né, que vai desafogar a superlotação, vai ter ainda pavilhões de trabalho, vai ter unidade de saúde, vai ter padaria, vai ter mais salas de aulas novas, administração da sala de aula, alojamentos, setor administrativo, enfim. Além da reforma de refeitórios, reforma de uma cela para necessidades especiais. Como eu disse, é uma estrutura que Cachoeira nunca teve e, né, é importante nesse momento que Cachoeira se mobilize para, de fato, essa obra sair do papel. É uma estrutura e um projeto onde 2 empresas aqui de Cachoeira do Sul já estão interessadas em executar. A gente teve hoje uma primeira reunião agora, depois que o projeto chegou na cidade, né? E será colocado, né, por intermédio do Ministério Público e do Judiciário, para as empresas que tenham interesse em desenvolver esse projeto, né, de construir, no caso, essa ampliação e essa reforma no presídio. Né? Esse primeiro momento vai ser colocado para as empresas que têm interesse e elas retornariam se tem interesse sim ou não e em que situações, em que condições financeiras, né, como seria uma forma de pagamento, né, para num segundo momento ver qual rumo vai ser seguido em relação a essa obra aí, que a gente sabe que provavelmente também vamos contar com a parceria de muitas instituições, né, Governo do Estado, Ministério Público, Judiciário, Conselho da Comunidade, as prefeituras, câmaras de vereadores, as entidades civis da cidade, os empresários, enfim, a gente quer fazer um trabalho aí conjunto, né, como já foi modelo em muitos outros presídios aí do estado do Rio Grande do Sul, né, para de fato construir essa nossa obra importante aqui para Cachoeira. Valor da obra, diretor?
O valor que chegou, já está publicado inclusive no site da SUSEP, é 3,3 milhões. Né, a gente sabe que é um valor, né, a nível do Estado que pode ser barateado, enfim, com a ajuda de todas as entidades que poderiam ajudar, né, que poderiam participar. E a gente agora aguarda, né, essa definição de possíveis empresas interessadas e ver qual é o próximo passo a seguir em relação a essas mobilizações e essas questões financeiras todas aí. Com isso, a capacidade do presídio passa a ser? Hoje o presídio tem a capacidade de 68 apenados, estamos em torno de 200, né? E essa nova galeria trará 130 novas vagas, o que daria, em tese, 198 vagas. Né? Então ficaria praticamente acomodando a nossa capacidade atual de apenados. Né? A gente sabe que, obviamente, com a crescente entrada de apenados no presídio, pode ser que lá adiante comece a ficar de novo mais lotado do que o ideal. Mas neste momento é a obra mais importante, com certeza, da questão de segurança pública do município, né? E a gente sabe que ela tem que ser concluída, enfim, começada para depois ser concluída o quanto antes. Já há previsão de início? Não, ainda não. A gente está, como eu disse, trabalhando agora nessa ideia de divulgar para as empresas interessadas fazerem propostas. Tá certo. Muito obrigada por todas as informações. Ok, obrigado. E nós vamos virar a página agora para falar de saúde e de vida. Se a correria do dia a dia atrapalha, planejamento e novas tecnologias ajudam as mulheres que querem deixar a gravidez para mais tarde. Mas apesar disso, é preciso levar em conta também as questões ligadas à fertilidade, principalmente para quem está na faixa dos 40 anos. Viviane teve Gabriel aos 37 anos e Antonella aos 43. A gravidez, após os 35 anos, começa a ser mais difícil e a apresentar alguns riscos. Mas ela não tem dúvidas de que fez uma escolha acertada. Tu quer ter condição de ter uma casa, tu quer ter condição de ter de poder dar uma estrutura legal para eles, uma boa escola, curso de inglês, futebol, enfim, balé e tal. E a gente acaba se organizando para aquilo. Só que antigamente a gente conseguia ter as coisas, eu acho que mais cedo. Hoje tu leva mais tempo. Esta médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, relata que, assim como Viviane, cada vez mais mulheres têm engravidado após os 35 anos. Principalmente pelos objetivos que a mulher hoje tem nessa vida moderna, nesse objetivo em buscar uma estabilidade profissional, em buscar uma estabilidade na sua carreira. Algumas pacientes também se baseiam nas altas tecnologias que hoje a gente tem, nos tratamentos que estão dispostos, que estão à disposição e acham que isso garante uma gravidez mesmo em idade mais avançada, o que infelizmente não é verdade. A tecnologia ajuda, a medicina ajuda, mas a gente ainda tem uma limitação de chance de gravidez nessa paciente com uma idade mais alta. Os óvulos são produzidos apenas uma vez e, por isto, vão envelhecendo com o passar do tempo. O principal risco é a dificuldade de engravidar após determinada idade. A gente considera que a taxa máxima de fertilidade se dá até os 35 anos de idade e, com o passar dos anos e a diminuição da qualidade dos óvulos, a gente começa a ter uma diminuição nessa taxa. Entre 35 e 40 anos, essa taxa começa a diminuir, mas essa queda é mais acentuada após os 40 anos. Os riscos são a chance de gravidez que diminui, então a dificuldade de engravidar e, consequentemente, essa qualidade menor do óvulo pela idade aumenta os riscos para o bebê. Viviane não precisou fazer nenhum tratamento para engravidar, mas não é sempre assim. Uma paciente entre 35 e 40 anos, desde que não exista nenhum outro problema reprodutivo, que ela não seja uma paciente infértil, a única dificuldade seja a idade, a gente pode começar com técnicas mais simples, como uma indução da ovulação, planejamento de relações sexuais, técnicas de baixa complexidade, como a inseminação artificial, mas numa paciente acima de 40 anos, 42, 43, em que a gente realmente não pode mais perder tempo, a fertilização in vitro acaba sendo indicada como uma forma de adquirir essa gravidez o quanto antes. Anualmente, o Brasil registra 400 mil casos de acidente vascular cerebral. No Rio Grande do Sul, são mais de 19 mil. Autoridades de saúde apostam na conscientização das pessoas para cuidados com a saúde, que podem reduzir em até 90% as ocorrências. Que relação pode ter a queda da cabeceira da ponte sobre o Arroio Castanino em dezembro de 2015 e um acidente vascular cerebral? Para o seu Giovanni, que é produtor rural em Palmas, Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, tem tudo a ver.
Foi a partir da preocupação extrema com o trabalho na propriedade, a interdição da via e das dificuldades em vir para a cidade e transportar a produção que ele perdeu o sono, a tranquilidade e no dia 16 de janeiro de 2016 sofreu um AVC, o popular derrame. O ativo e independente homem, então com 51 anos de idade, ficou com o lado direito do corpo comprometido, dificuldade nos movimentos e fraqueza muscular. Só que ele não se conformou com a situação. Uma pessoa que fazia tudo, como eu, não era dependente de ninguém para nada, né? De repente se vê numa situação como eu me vi, é muito difícil. É muito difícil porque, assim, ó... Bom, até para tomar um banho, eu dependia de alguém para fazer por mim, porque eu não podia me virar sozinho, né? Tudo eu tinha que fazer para mim, me alimentar. Eu comecei que nem uma criança. Porque eu disse assim, não, isso não quero para mim até o final da minha vida. Né? Aí eu disse assim, eu pensei, não, mas eu ficar ocupando as outras pessoas para tudo, e eu vou me virar sozinho. Na primeira sessão da fisioterapia do seu Giovanni, em fevereiro de 2016, ele foi trazido em uma cadeira de rodas. Passados 1 ano e 9 meses desta data, ele se orgulha de vir até o Centro Clínico no HCB, onde atende o fisioterapeuta, e encarar uma vez por semana esta rampa, com pleno domínio de seus movimentos e sozinho. O que levou ele à evolução rápida e precisa dele, com certeza, foi a força de vontade dele, junto com o nosso trabalho aqui de fisioterapia, né? Como ele chegou aqui? Qual a lembrança que tu tem dele? A primeira vez que tu viu ele, em que condições ele chegou aqui? Quando a filha dele me procurou, ele chegou de primeira sessão, no dia 5 de fevereiro, ele chegou de cadeira de rodas e sem nenhuma força em membros, nem membro superior e nem membro inferior ao lado direito, que foi o acometido pelo AVC, né? Então, durante o tempo ele foi evoluindo, ele ficou 10 a 15 sessões vindo de andador, depois já vinha com auxílio só da filha e agora ele vem sozinho. O AVC afeta muito a parte emocional da pessoa, né? Ela tira aquele estímulo da pessoa, vamos dizer assim, de viver, porque vai tirar aquela pessoa um dia antes, estava fazendo todas as suas atividades de vida diária. E chega um dia depois não estava realizando mais nenhuma. Isso dá uma desmotivada. Essa é a maior briga que a gente tem, é conseguir motivar o paciente a voltar a brigar por aquela chance de se reabilitar, sendo que às vezes ainda fica com uma sequela ou outra. A Associação Brasileira de Neurologia atesta que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com cuidados e ações como controle da pressão alta, evitar o estresse, atividade física, cuidados com a alimentação, redução de sal, redução de gordura na alimentação, açúcar em excesso, não fumar, evitar bebidas alcoólicas. O neurocirurgião Ricardo Carreira, em entrevista à repórter Gabriela Belo, alerta para a importância de seguir esses cuidados em função da gravidade do atual panorama mundial de ocorrências. E mundialmente existem 15 milhões de casos de AVC, né, por ano. Tá? No Brasil, se considera 68 mil causas de morte por AVC. Sem querer falar sequelas inúmeras que podem deixar, até de um paciente confinado à cama, né, ao leito, tá? Com esses fatores, né, se você seguir realmente esses fatores, a tendência, estatisticamente mundial, né, é de que você diminua de 15 milhões para 1,5 milhão de casos de AVC por ano. O médico explica que os derrames são popularmente divididos em hemorrágico e isquêmico, que podem resultar em óbito, invalidez, mas também em recuperação. E realmente, assim, o mais importante é a gente tentar evitar, né? Depois de instalado o AVC, aí é tratar, é fisioterapia, todo o tratamento durante o problema ali e posterior ao problema. Mas o importante realmente é evitar com os fatores de risco, né? Depois do susto, o seu Giovanni desacelerou. Trabalha menos, curte mais a família, se diverte, brinca e também se desafia. Aí o outro dia eu subi nas caixas d'água lá fora, e a gente ficou embaixo assim, olha, são 9 metros de altura. Neste vídeo, ele compartilha com a esposa Elizabeth mais um desafio vencido.
a chave, né? Amor, já posso dar de volta, né? A colega Gabriela Belo fez esse registro do pai e conta que, além dele, todos da família sofreram juntos, se superaram e também se transformaram. E para melhor. Depois de passar por uma vitória como essa, a gente começa a dar mais valor para as coisas mais simples do dia a dia, como caminhar, como abraçar, como dar um beijo, como dizer um eu te amo para um pai, para uma mãe. Depois que a gente passa por isso tudo, a gente quer estar junto todo dia. Por mais que a gente esteja no trabalho, por mais que qualquer outra coisa, a gente passe por qualquer outra coisa, quando dá um momento, uma tarde, uma manhã de folga, a gente quer tá do lado. Já o seu Giovanni quer aproveitar muito bem essa nova vida e está cheio de planos. Um envolve a mais nova integrante da família, a netinha Alice, que nasceu no mês de agosto. Bom, a primeira coisa que eu quero é acompanhar o crescimento da minha netinha. É que eu não tive tempo para meus filhos. Né? Trabalhando sempre? Sempre trabalhando, sempre em volta com trabalho e coisa assim. Mas agora eu quero pegar ela e depois eu quero escrever um livro da minha vida. Escrever um livro? Da minha história, que eu passei, tudo. Só o que eu penso ali. Eu quero escrever, contar a minha história, para que todos fiquem conhecendo a minha história, porque foi difícil. O Brasil registra anualmente cerca de 400 mil casos de acidente vascular cerebral. Em torno de 100 mil dessas ocorrências evoluem para óbito. O AVC, ou derrame, é o principal causador de incapacidade e o segundo maior motivo de óbitos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são mais de 19 mil casos por ano. Números esses que podem ser revertidos, reduzidos e convertidos em uma vida saudável, onde o organismo seja tratado com a devida consideração e cuidado, como o seu Giovanni está fazendo agora. Finalizou, seu Giovanni, a fisioterapia por hoje? Isso, já está pronto. A fisioterapia está realizada por hoje. Uhum. Descendo a rampa agora sozinho, tranquilo? Nem preciso me segurar mais em nada. É né? mesmo? Não preciso mais segurar no corrimão. Eu desço sozinho já. Coisa boa. O senhor está orgulhoso de tudo isso, né, seu Giovanni? Mas muito orgulhoso. E feliz? E feliz. Uhum. Coisa boa. Hoje eu estou sorrindo à toa. Coisa boa. Obrigada, Giovanni. Uma super história, não é? Que bom que o seu Giovanni conseguiu se recuperar, teve até uma rápida recuperação. Agora, 12h54, o NT Sul desta terça-feira termina agora, mas, claro, você pode continuar com a Novo Tempo. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. A gente se encontra amanhã. Tchau!